Queridos irmãos, queridos amigos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, o objetivo desta mensagem é incentivar os cristãos a viverem pela fé em Cristo Jesus. Nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Hebreus, capítulo 10, versículos 38, que diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? A fé é a força motriz do cristão. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, aquele que é justificado pela fé em Jesus vive através dessa mesma fé, pois é ela o motor que impulsiona a nossa vida. Muitas vezes, meus irmãos, desanimamos quando olhamos as adversidades à nossa volta que fazem enfraquecer a nossa fé. Ninguém está isento de viver momentos duros na vida, mas a fé no Senhor nos faz prosseguir. A fé trabalha em nosso favor a ponto de desenvolver o nosso caráter e a perspectiva de vida. Mesmo com situações duras na vida, o desafio é permanecer confiando no Senhor e que a nossa fé seja uma prova de um relacionamento verdadeiro com o Deus verdadeiro. O que move a nossa vida neste mundo? Irmãos, muitas pessoas vivem em função de uma carreira, em função de um sonho, de fama, de ajuntar riquezas, etc. e etc. Portanto, meu irmão, meu amigo, seja o que for que impulsione a sua vida, isso se tornará a sua prioridade diária, moldando as suas vontades e o seu caráter. Pense nisto. Se a razão do seu viver for falível, isso o irá frustrar mais cedo ou mais tarde. O que é viver pela fé? Viver pela fé, meus irmãos, é ter confiança plena e constante em Deus, como alguém sem o qual não podemos viver. Por isso, a busca de Deus deve ser uma constante em nossas vidas. A Bíblia nos dá esta opção de vida, que é totalmente contrário ao que normalmente o mundo oferece. Irmãos, o mundo incentiva a autoconfiança. O mundo incentiva a dependência dos recursos materiais e apego às garantias humanas. Querido irmão, querido amigo, se a sua vida depender de pessoas, ou mesmo da sua força, inteligência ou saúde, mais cedo ou mais tarde, você poderá se ver sem nada disso. É claro que todas as nossas aptidões são importantes e podem nos impulsionar a avançar e conquistar muitas coisas na vida. E se um dia lhe faltarem todas essas coisas? O que lhe manterá firme na vida? Somente Deus. Somente Ele poderá manter a sua vida.
mas você precisará crer nele com todas as suas forças. Analise a história de Jó. Irmãos, esta frase, o justo viverá pela fé, aparece em outras 3 passagens na Bíblia. Em Romanos, capítulo 1, versículo 17, em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, e em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Nesta última referência, é feita uma distinção nítida entre o modo de viver do prepotente e do justo. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Irmão, a fé lhe mantém de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu de debaixo dos seus pés. A fé em Cristo lhe sustenta, mesmo quando as forças se esvaem e quando a escuridão limita a sua visão. Portanto, meu irmão, meu amigo, decida viver pela fé enquanto viver. Aconteça o que acontecer, não negocie a sua fé, porque ela molda o seu caráter e norteia as suas decisões a cada dia da sua vida. Viva pela fé. Vamos destacar aqui alguns justos do passado que viveram pela fé. Abraão, considerado o pai da fé de todos os que creem, e através do seu descendente Jesus, todas as famílias da terra poderão ser abençoadas. Gênesis capítulo 22, versículo 18. Abraão foi chamado para uma terra que não conhecia e iniciou a sua caminhada com Deus. Abraão creu e obedeceu a Deus e esteve disposto a oferecer-lhe o que mais amava. Meu irmão, meu amigo, na sua vida talvez você tenha que dar um primeiro passo de fé para uma situação nova ou desconhecida. Mas vale a pena andar pela fé no Senhor. Noé, esse homem e sua família passaram cerca de 100 anos construindo um grande barco, confiando totalmente em Deus e na sua palavra. Pela fé, na bondade de Deus, Noé obedeceu ao Senhor em tudo que ele lhe disse. Em meio a uma sociedade corrupta, Noé andava com Deus e pela graça do Senhor, Noé foi salvo pela fé juntamente com a sua família. Portanto, meu irmão, meu amigo, prossiga firme na palavra do Senhor, mesmo que o mundo todo à sua volta viva padrões diferentes e contrários à vontade de Deus. Vale a pena ser fiel até o fim. Jó é o exemplo mais dramático de alguém que viveu impulsionado pela fé. Jó perdeu recursos e bens conquistados ao longo de anos de trabalho. Perdeu empregados e todos os seus filhos num único dia. Além de todo esse sofrimento, ele também perdeu sua saúde. Se tudo isso fosse a razão da vida de Jó, só lhe restaria amaldiçoar a Deus e morrer. Péssimo conselho dado por sua mulher. Mas esse homem sofredor não pecou contra Deus. Ele cria que o seu Redentor vive, tinha uma convicção
tinha fé e esperança futura que o Senhor triunfaria sobre a terra. Se Jó tivesse retrocedido no fim, Deus não se agradaria e ele não teria conhecido o Senhor mais pessoalmente. Portanto, meu irmão, não desista da fé verdadeira no Senhor Jesus, mesmo que pareça estar perdendo tudo que mais precioso na sua vida. Faça de Deus o seu maior tesouro. Encontre nele a sua fonte de fé, força, esperança para viver. E diga assim, como disse Jó: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Portanto, meus irmãos, meus amigos, viver pela fé pode exigir que renunciemos aos outros modos de vida que não são baseados na confiança em Cristo. Acreditar nas garantias deste mundo, que transmitem uma falsa sensação de segurança, só nos causará frustração no final. A fé é a força que nos impulsiona a prosseguir, mesmo quando tudo parecer desmoronar. Apesar da adversidade que enfrentamos, precisamos crer que Jesus é o Redentor vivo, que sustenta a nossa fé e nos ajuda nas aflições. Amém? E que Deus assim nos abençoe.